Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma pequena introdução à pulsologia chinesa, um método muito importante para o diagnóstico na medicina tradicional chinesa. Isso. O diagnóstico na medicina tradicional chinesa, ele passa por diversas etapas. Dentre elas, a etapa do diagnóstico pela palpação. De todos os diagnósticos pela palpação que nós temos na medicina tradicional chinesa, o diagnóstico pelo pulso é um dos mais importantes. Nós também temos o diagnóstico pela palpação da pele, do tórax, do abdômen e dos pontos de acupuntura. O diagnóstico pela palpação do pulso, ele é muito importante por duas razões principais. Primeiro, porque ele vai fornecer informações detalhadas sobre o estado dos sistemas internos, ou seja, ele vai fornecer informações detalhadas sobre como está a energia de cada órgão e víscera, né, os sistemas internos. Vai dizer como está o Qi, o Shui, o Jinye, o Yin e o Yang. E também, além de refletir um complexo geral do Qi e do sangue, ou seja, através da palpação do pulso, é possível perceber como é que está a situação geral do Qi e do sangue. Também o pulso, ele vai refletir o organismo como um todo, ou seja, refletindo assim o estado do Qi e do sangue e também do Yin, do sistema Yin e Yang, como a gente já comentou anteriormente. O diagnóstico pelo pulso, né, a palpação do pulso, é uma habilidade extremamente sutil e muito difícil de se aprender. Quem já não passou por uma frustrante experiência de não conseguir identificar o que é o pulso agitado ou escorregadio. Esta é uma frase do Maciossia. E eu pergunto, será mesmo o diagnóstico do pulso, tão complicado, tão frustrante? Se nós desenvolvermos a metodologia de estudo, como a qual vou passar para vocês, o diagnóstico básico pelo pulso, ele se torna mais claro e mais fácil de realizar quando temos parâmetros objetivos dentro da sua sutil não objetividade, né, na palpação, mas com um método e um mapa a se seguir, é possível transformar esse tão complexo diagnóstico da medicina tradicional chinesa em algo mais palpável, mais simples e mais fácil. Ou seja, o pulso, ele, por exemplo, num caso de uma pessoa que sobe as escadas correndo, ocorre uma aceleração do pulso. Isso cria uma dificuldade para a leitura, que poderia, então, falsear um diagnóstico de calor. Porém, existem métodos e abordagem para poder eliminar isso, como, por exemplo, se o paciente chegou ao consultório e você percebe que ele chegou afobado, bem agitado, você vai ter toda uma conversa com ele, vai questioná-lo e durante esse processo vai percebendo que ele vai acalmando, vai estabilizando e à medida que isso vai ocorrendo, você ganha tempo para que o pulso possa estabilizar, depois você coloca na posição adequada para verificar o pulso e quando for verificar o pulso, quando o cliente ele pode passar por uma bala emocional, um choque recentemente, que possa estabilizar esse pulso e você verificar de forma melhor. Já a língua, ela está muito menos sujeita a esse tipo de impacto. Na verdade, praticamente não há impacto, a não ser de uma alimentação recente sobre a saburra principalmente, né? Então, na leitura do pulso, vamos observar a circulação do Qi e do Shui dentro dos vasos sanguíneos. Na medicina tradicional chinesa, essa percepção do pulso não refere somente à circulação do sangue nos vasos, mas como uma atividade funcional do Zanfu. Por exemplo, o pulmão e o baço, ele origina o Qi. Então, a gente, ao perceber Qi, pulso, nós também estamos verificando a qualidade do pulmão e do baço, da energia do pulmão e do baço. O Shui é gerado pela transformação dos alimentos. A circulação de Shui é governada pelo coração. O Shui é controlado pelo baço. É armazenado pelo fígado e distribuído pelo pulmão, ou seja, todos esses órgãos participam em algum momento do armazenamento, formação ou distribuição do sangue. E sim, a energia deles estará representada no
sangue que corre nesses vasos sanguíneos. Por isso, podemos analisar, tá, a qualidade de cada órgão que participa desse processo. Então, para que possamos fazer o diagnóstico pelo pulso, nós temos que entender primeiro como verificar o pulso. E para isso, precisamos saber que temos 3 regiões a serem palpadas, né, no pulso, que é a guan, que é a barreira. Ela é palpada pelo dedo médio e fica em cima do processo estiloide do rádio. Já o dedo indicador vai palpar no cum, que é a primeira, o T-sum, que é a primeira posição. E o dedo anular vai palpar no Ti, que é o pé. Essa palpação do guan, ela vai ocorrer no processo estiloide do rádio. Então, para que possamos, né, palpar, nós temos que pegar aqui o processo estiloide. Então, a mão vai vir. Primeiro, né, vai vir aqui o dedo anular, dedo médio, no processo estiloide. À frente do dedo médio, nós vamos colocar o dedo indicador. E atrás, o dedo anular. Sempre contraindo ou esticando cada dedo para que todos fiquem na mesma linha. Nós vamos fazer um deslizamento para um lado, para o outro, para cima e para baixo, para melhor sentir o pulso e verificar em qual posição eu tenho a melhor percepção do pulso, para que dessa forma eu possa fazer um diagnóstico mais apurado, selecionando o pulso de forma adequada. E o que, ao palpar o pulso, por exemplo, no pulso direito, o que nós verificaremos? No pulso direito, na primeira posição com o dedo indicador, em sua profundidade, ou seja, quando a gente palpa lá no fundo, nós vamos sentir a energia do feio, pulmão. E ao soltar na superfície, nós verificaremos a energia do Tarshan, o intestino grosso. Já na posição do meio, a guan, nós vamos palpar com o dedo médio na sua profundidade, nós vamos sentir o pi, que é o baço pâncreas, e na superficialidade nós vamos sentir o estômago, o wei. Na terceira posição, no braço direito ainda, nós vamos sentir a energia do Shen na profundidade e mais acima nós sentiremos o Min Man, a energia do Min Man, que é mais sutil, mais yang, fica mais na superfície. Essa formulação, essa leitura do pulso, ela é a mais utilizada pelos acupunturistas. Existem outras, eu não vou trazer aqui nesse momento, porque a função é fazermos uma introdução, mas esta que é mais utilizada vai nos dar informações suficientes para que possamos ter um diagnóstico apurado para o estudo do pulso. Os órgãos, eles vão estar sempre na palpação mais profunda, como podem ter percebido, e as vísceras sempre na posição mais superficial. Na posição do Shen, indica o Yan do Shen, no braço direito. Então, o braço direito, que é o lado feminino, que é o lado yin, na terceira posição vai estar verificando o oposto, né? Vai estar verificando o yang do rim. O oposto também ocorre no braço esquerdo, ou seja, nós estaremos verificando na terceira posição o yin do rim. Bom, como podemos ver aqui, na primeira posição do lado esquerdo, na sua profundidade, nós podemos verificar a energia do Shin, coração, e na superfície a energia do Xiaoshan, que é o intestino delgado. Já no Guan, do médio, na profundidade nós verificaremos o Gan, fígado, e na superficialidade nós verificaremos o Dan, vesícula biliar. Já na terceira posição, na profundidade nós vamos verificar o rim, e na superficialidade nós vamos verificar o Panguan, que é a bexiga. E também, neste lado esquerdo, na terceira posição, nós estaremos verificando a energia do yin do rim. Alguns autores também vão considerar essa terceira posição do lado esquerdo como a energia do Ximpao, que é o pericárdio, na profundidade, e Sanjiao, na superfície, que é a energia do triplo aquecedor. No método que vamos estar estudando, como a gente já comentou, o Yin do Shen vai estar representado na terceira posição do braço esquerdo, também representa aí a terceira posição, o Yin do Shen.